Olá, gente. Então, nós vamos começar a falar agora sobre os nossos elementos sensores de temperatura. Então, o primeiro elemento sensor que nós vamos abordar são os termopares. Os termopares, existem vários tipos diferentes de termopares. Primeira coisa, qual é o princípio físico do termopar? Os termopares utilizam um princípio físico chamado de efeito Seebeck. O que é o efeito Seebeck? E o que é em si um termopar? Primeira coisa que a gente tem que pensar, bom, a simbologia deles é essa aqui. Eu tenho aqui alguns tipos diferentes de termopar, tem o tipo K, tipo J, tipo E. Eles consistem a parte construtiva deles consiste no efeito Seebeck, que utiliza dois metais diferentes. São duas ligas metálicas diferentes que se unem, soldado um no outro e tal, e aí, quando eles são submetidos a uma diferença de temperatura, surge uma tensão elétrica. Mas por que isso acontece? Todo mundo fala que usa termopar. Termopar é um dos melhores sensores de temperatura que existem no mercado, que são mais baratos, que são seguros. Mas isso acontece pelo seguinte: qualquer estrutura metálica, qualquer substância, quando ela é submetida a uma temperatura, a tendência é você liberar um pouco mais de elétrons ou um pouco menos de elétrons, dependendo da substância. Então, quando você coloca calor em cima de uma substância, seja ela qualquer, ela vai liberar elétrons com mais facilidade ou com menos facilidade. Como os dois metais são diferentes, é claro que um material vai liberar uma quantidade de elétrons maior do que em relação ao outro material. Com isso, você cria uma diferença de potencial. E aí, essa diferença de potencial, baseado nessa diferença de potencial, é que nós vamos fazer a nossa medida de temperatura. Que à medida que a temperatura vai aumentando, a milivoltagem nos extremos do nosso termopar também vai aumentando. Por exemplo, aqui eu tenho um termopar do tipo K. Então eu tenho uma liga aqui de cromel e uma liga aqui de alumel. O cromel, ele é um material mais positivo do que o alumel. Quando eles são submetidos a uma temperatura, o potencial vai ficar assim, ó. Esse lado aqui vai ficar mais positivo do que esse. Se eu colocar na outra junção, na outra junta, um voltímetro, eu vou começar a registrar uma milivoltagem. E se eu começar então a variar a temperatura próxima à junta de medição, que é essa aqui, na outra junta de referência, eu vou então começar a registrar o que é uma milivoltagem cada vez maior, proporcional à nossa variação de temperatura. Então você tem um delta de temperatura e tem um delta proporcional de milivoltagem. Só que, detalhe, o termopar pode ter até alguns trechos lineares, mas ele não é linear. Todo termopar tem uma curva característica. Alguns termopares apresentam um tipo de curva, outro tipo de curva. As curvas não são parecidas. Então, tomar muito cuidado na hora de substituir um elemento sensor no processo, como um termopar, porque você tem que colocar lá no instrumento que está recebendo ele o tipo de termopar que ele é. Então, nós temos vários tipos no mercado. Tipo K, tipo J, tipo E, tipo S. Então, é uma infinidade de tipos diferentes. Cada um tem uma característica diferente. Tem uns que têm uma sensibilidade maior, tem outros que têm uma potência termoelétrica maior, criam uma milivoltagem maior em função da temperatura, e aí você vai escolher o seu tipo. Um dos tipos bem usados no mercado é o tipo K, que ele responde a uma boa faixa de temperatura, vai de menos de 270 graus a mais 1.200 graus, isso aí. A maioria dos processos estão dentro dessa faixa. Então, o termopar tipo K, ele tem um excelente mercado nos nossos processos, porque a faixa que ele atua é muito larga, né? Temos aqui o termopar tipo J, que é um termopar que nós temos que ter um pouco de cuidado na hora do uso, porque se nós ultrapassarmos muito essa temperatura
ele pode se danificar e você fica sem saber o que aconteceu, até você saber o que aconteceu. Você pode perder determinados dados do processo, pode parar o processo. Então, tomar cuidado com a aplicação, colocar em temperaturas, em faixas mais baixas de temperatura, não tem problema, ele funciona perfeitamente bem, mas aqui você tem esse risco. O termopar tipo E também varia de menos 270 a 1000 graus, também é bastante utilizado, e o único cuidado que nós precisamos ter é justamente na hora de configurar o dispositivo que vai receber o termopar. Se for um transmissor de temperatura, ele vai ter lá uma escala, quer dizer, ele vai ter uma árvore de configuração em que você vai escolher dentro da árvore de configuração o tipo de elemento sensor. Aí você vai dizer termopar. Sim, termopar é qual? Não é tudo a mesma coisa. Já teve casos em processos, por exemplo, que eu descobri que o cara tinha trocado o termopar tipo J por um termopar tipo K. E o projeto pediu um termopar tipo J. Aí a curva estava diferente, então a medida era diferente. O pessoal começou a falar, não, esse termopar está ruim. Não está ruim, não é o termopar que está configurado no instrumento. Então tem que tomar muito cuidado com relação à configuração do instrumento e ao uso do termopar. Um outro detalhe importante é a associação dos termopares, a forma que você pode associar. Se você quiser uma potência termoelétrica maior, ou mudando um pouquinho de palavras, se você quiser gerar uma milivoltagem maior em função da temperatura, é só fazer uma associação em série que ele vai somar as milivoltagens aí, como se fossem o quê? Como se fossem baterias. Okay? Então você tem aqui quase uma termopilha, uma associação de termopares em série forma uma termopilha. Se for necessário, por exemplo, fazer uma associação em paralelo, da mesma forma, não tem problema, ele vai te dar um valor de tensão que é a média aritmética de todas as temperaturas. A tensão gerada aqui vai ser proporcional à média aritmética de todas as temperaturas medidas. Isso é bom para você trabalhar em tanques que são muito largos, muito grandes, com um volume muito grande. Você colocar vários termopares e colocar esses termopares em paralelo, você vai ter uma temperatura média do tanque. Então, para isso aí, é legal utilizar o quê? A associação em paralelo. Termopares, então, são dispositivos extremamente importantes dentro da indústria na hora de medir temperatura. São muito utilizados e nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais ainda sobre elementos sensores de temperatura. Vamos falar na próxima aula sobre a termorresistência, também chamada de PT100, também muito utilizado na faixa de 0 a 300 graus, extremamente interessante esse tipo de elemento sensor. E detalhe, ele tem um trecho bastante linear e vocês vão gostar muito de conhecer a termorresistência. Nós vamos falar na próxima aula. Por enquanto, hoje é só essa aula sobre termopares. Talvez a gente tenha que utilizar de novo alguns conceitos ao longo do nosso curso e fazer uma prática, fazer uma aplicação, qualquer coisa desse tipo assim. Tá ok, gente? Então, obrigado pela atenção e até a próxima aula.